Bom dia, pessoal. Bem-vindos a esse curso que terminou sendo um curso de extensão de aprendendo um pouco de computação quântica com a ferramenta Qiskit. Hoje nós temos o prazer de receber a Bruna de Moraes Araújo. A Bruna, ela é mestre em física pela Universidade Federal de Pernambuco e também agora está fazendo o doutorado, né, no Instituto de Ciências Fotônicas, lá em Barcelona, né, então está internacional, mas ela é brasileiríssima, né, e antes de dar a palavra para ela, então, eu queria agradecer primeiro o interesse de todos vocês, né, foram muitos inscritos, nós tivemos que fechar as inscrições antes da hora, então foi ótimo. E também dizer que essa é uma iniciativa, terminou sendo uma iniciativa de extensão, pelo grande suporte do professor João Henrique, né, lá da Facom, né, então nós estamos organizando juntos esse evento já tem uns dias, e então é uma iniciativa INFIS, né, Instituto de Física e Faculdade de Computação, acho que deve ser uma das mais interessantes que aconteceu no momento. Não por colocar flores na gente, né? Então, esse curso é dividido em duas semanas, né? E quem vai conduzir é completamente a Bruna. Então, a sistemática é a seguinte: a Bruna, você quer aceitar as perguntas conforme vai passando, ou a gente melhor deixa para o final e para o momento prático? Você manda? O que eu mais por mim, podem fazendo perguntas. E aí, como o chat não está habilitado para todo mundo, é só quem é membro, né, lá do time, da equipe Teams, que pode fazer perguntas pelo chat. Então, eu peço para os convidados levantar a mão, e aí a gente pode abrir o microfone, a ideia é que fique mais bem solto, né, essa sistemática. Bruna, então, a palavra está com você. Vamos ter um bom curso, todos nós aí. Muito obrigada, professora Liliane e professor João, por esse evento e por todo o trabalho que vocês tiveram e paciência também comigo. E muito obrigada também a todo mundo inscrito. E pronto, vou tentar. Primeiro, eu vou fazer uma introdução com alguns slides e depois vou para a parte mais prática. O que a gente tentou aprender nos slides, a gente vai fazer na experiência usando as ferramentas da IBM, do Qiskit. Vou aqui compartilhar a tela. Sim, eu sou uma aluna de doutorado e no grupo de informação quântica aqui no ICFO, no meu último ano, e vou dar um pouquinho dessa introdução à computação quântica usando Qiskit. Essa primeira parte, nós vamos dividi-la em algumas... A gente tem uma introdução, que eu vou falar um pouco como surge a informação quântica, depois uma pequena introdução à computação quântica, depois explicando um pouco os efeitos do mundo real e entrando com a programação usando Python diretamente na plataforma da IBM. Então, aqui, o que é informação quântica? Então, tanto quanto nossa construção mental e matemática pode ser engenhosa para entender, quantificar a informação, nós, por última instância, necessitamos entidades físicas para carregar e processar a informação. Qualquer tipo de informação é codificada, transmitida, armazenada em clusters de átomos, matéria, ou clusters de fótons, luz. As partículas são os campos, e por que não? A função de onda é uma entidade física fundamental, onde nós manipulamos a informação.
A teoria de informação quântica carrega as últimas consequências do princípio de Landau, em que a informação é alguma coisa física, e isso é muito poderoso. Então, a gente pode descrever essa teoria de informação quântica usando as leis da física. Então, não só a própria teoria de informação, então, qual é a melhor teoria física que nós temos disponível para entender o mundo microscópico? A mecânica quântica. Então, nada mais natural que juntar as ferramentas teóricas de mecânica quântica com as de teoria de informação clássica. E com essa união, nós abrimos um campo muito fértil de pesquisa, que vai desde pesquisas para responder questões fundamentais em física, até aplicações tecnológicas, como a promessa em larga escala de um computador quântico. Então, o que é computação? Nós sabemos que os povos antigos, os egípcios, os árabes, eles tinham suas formas de fazer seus cálculos e eram bastante avançados para aquela época. Mas em nossa idade, na Idade Moderna, o primeiro computador foi atribuído a Charles Babbage. É esse dispositivo mecânico, e hoje em dia a gente tem o análogo disso no caso quântico, que são computadores nanomecânicos, como você pode ver nessa referência. E o que a computação faz? A gente vai traduzir problemas muito complexos em sequências simples para tentar resolver esses problemas. Então, aqui, antes de tudo, eu gostaria, porque está muito na moda essa questão da computação quântica, informação quântica, e muitos jornais e de ciência popular cometem alguns erros em explicar os conceitos básicos da mecânica quântica. Então, eu gostaria, antes de começar tudo, gostaria de apenas destacar alguns pontos, alguns mitos sobre esse tópico. Então, mito 1, não é os computadores de hoje muito menores ou muito mais rápidos. Assim, o computador quântico não é apenas um computador, uma versão muito mais rápida ou muito menor que os computadores atuais. Ele representa fundamentalmente uma nova maneira de se extrair recursos da natureza para fazer computação, para se resolver problemas. E é muito único porque o emaranhamento, que é o recurso principal, na computação quântica, ele não tem nenhum equivalente no mundo clássico, por exemplo. Então, ponto 2, é uma máquina mágica que resolve todos os problemas instantaneamente? Sabemos que não, porque, por exemplo, o computador quântico pode não conseguir resolver problemas que são resolvidos de forma muito simples no computador clássico, mas também, por exemplo, alguns tipos de problemas muito especiais, como problemas de fatorização, que poderiam levar milhares de anos para ser resolvido, ele pode resolver em questões de segundo. E outra questão, outro ponto 2, é que eles são muito bons que foram criados para isso, para resolver problemas que têm natureza quântica, ou seja, simular o próprio sistema quântico, que foi a própria ideia do Feynman. Eu estou vendo algum som, eu não sei se são perguntas se são mãos levantadas.
Não, não, Bruna, pode ficar tranquila. É que as pessoas que entram e são convidadas, a gente tem que dar uma autorizada. Então, esse é o barulhinho que você está escutando. Não se preocupa, não. A gente te avisa se tem alguma pergunta. Ah, perdão. Exato. Se tiver algum, às vezes com o microfone aberto, a Liliane e eu também, a gente organiza aqui também, ajuda a fechar. Ah, tá bom. Perdão. E o terceiro ponto, ao contrário de um computador clássico, que testa todas as possíveis respostas, uma por uma, um computador quântico testa elas todas em paralelo. Isso não é muito simples, porque isso é um entendimento errado do princípio da superposição. O princípio da superposição nos diz que nós temos várias possíveis respostas, nós temos um estado e temos atribuído uma soma, né, com várias possíveis respostas, e cada resposta dessa tem uma probabilidade de acontecer. Então, quando a gente mede, que a gente está destruindo o estado quântico, quando a gente mede e colapsa, há a probabilidade em colapsar em uma dessas respostas. Então, não é simples assim, tem a questão probabilística aí, que nesse caso, em mecânica quântica é diferente do clássico, porque mecânica quântica a gente tem que lembrar que a gente está adicionando, como a mecânica quântica, todas as operações, elas vivem no espaço de Hilbert, que é um espaço de álgebra linear que a gente vê no bacharelado, que comporta só transformações lineares, mas que tem um grau de liberdade complexo. Então, as nossas amplitudes podem ter natureza complexa, e isso muda tudo. Só o fato de ter na nossa teoria esse grau de liberdade a mais, isso muda tudo, e faz com que seja tão diferente a percepção de probabilidades na mecânica quântica comparada ao caso clássico. E aqui a outra questão da superposição, que é um pouco que eu tentei responder, que a mecânica quântica diz que se um objeto tem apenas dois diferentes distinguíveis estados, uma superposição deles, se eu atribuo um número chamado amplitude a cada possível estado, só que essa amplitude ela pode ser complexa, e no caso clássico, a gente teria uma probabilidade que sempre vai ser um número real e vai de 0 a 1. Essas amplitudes, no caso quântico, poderiam ser positivas ou negativas e mesmo de natureza complexa. Então, isso é o que origina os complexos fenômenos, os não intuitivos, que para a gente não são intuitivos, fenômenos da mecânica quântica. Mas o que há muitos erros na concepção, na propagação das notícias é em relação ao princípio de superposição e a capacidade de resolver problemas da mecânica do computador quântico. Então, vamos começar aqui com a introdução até chegar a como surge a informação quântica, como emerge. Vamos começar num caso clássico, que vocês de ciências da computação sabem bem, que nós temos os menores blocos, onde a gente pode construir, fazer cálculos, são as portas lógicas clássicas. E aqui nós temos alguns casos onde o bit aqui, ele pode ser 1 ou 0, é a menor unidade da informação clássica. Aqui nós temos alguns exemplos de portas, e eles sempre operam em lógica binária, por isso a gente necessita dessa tabela verdade, aqui a entrada e a saída. E aqui são gates, esse NAND e XOR,
São gates irreversíveis, que a gente vai ver um pouco sobre isso. Aqui, um exemplo mais específico sobre reversibilidade. Aqui nós temos o gate, a porta lógica IND, que nós temos aqui os inputs e a saída. E aqui nós vemos que eu tenho 2 entradas e uma saída. Esse gate é irreversível, ou seja, o que significa isso? A perca de informação. Vocês lembram que no começo eu falei que informação é alguma coisa física? Então, geralmente, essa informação ela é perdida em forma de entropia. Então, aqui nós temos a tabela verdade para esse gate, quando a gente entra, se as 2 entradas é 0, a saída é 0, se as 2 entradas são diferentes, a saída é 0, e uma delas é 0, e se as 2 0, e se as 2 forem iguais, e forem 1, permanece 1. E aqui a porta de negação, que é uma porta reversível, que é a única porta reversível que tem, que nós temos a saída, uma entrada e uma saída. E aqui nós temos a respectiva tabela verdade para essa porta de negação. Se entra 0, nós vamos ter 1, e se entra 1, nós temos 0. Essa porta daqui é interessante porque a gente pode ter o análogo dela no caso quântico. Por que, Bruna? Porque aqui é uma porta reversível. E na computação quântica, nós temos que lembrar que todas as portas, todos os nossos gates são reversíveis, porque qualquer matriz unitária, ela pode ser um gate quântico, ela pode ser uma porta lógica quântica. Então, é importante lembrar isso, já que a gente não pode, nesse caso do gate-end, nós não podemos fazer um análogo quântico porque é uma porta irreversível, ou seja, a perca de informação aqui nesse processo, porque a gente está conectando a informação a um fenômeno físico. Então, computação, como nós sabemos, é um mapa onde a gente tenta resolver, nosso principal objetivo como a gente viu no começo, tentar transladar, a gente tem um problema muito difícil, a gente tenta escrever no algoritmo sequências simples, passos por passos, para tentar simular. E a gente pode fazer simulações clássicas ou simulações quânticas, com nossos computadores que nós temos em casa. Só que, para entender melhor a natureza, segundo Feynman, se os sistemas quânticos serão melhores simulados se nós temos computadores quânticos. Então, aqui é a questão novamente, da complexidade computacional. Em ciência da computação, os pesquisadores dividem os problemas em classes de complexidade. E aqui nós temos os problemas, são chamados de problemas P, que são polinomiais, tem uma escala polinomial, que a gente pode descrever como uma hamiltoniana em forma de polinômio, x² mais x² mais x⁻⁶. Isso são todos os problemas resolvidos por um computador digital. Tem os problemas que são chamados NP completos, que são problemas de multiplicação, de contradireção no Google Maps, que nós também fazemos no nosso smartphone atualmente, mas consome um pouco mais de memória, são problemas mais complexos. Nós temos o problema NP, alguns problemas NP que são problemas de otimização industrial
e também problemas, por exemplo, de tomografia quântica. Alguns problemas de tomografia quântica são muito difíceis de resolver. Por exemplo, se eu tento colocar, tem uma partição em uma dimensão, imagina uma partição, e eu vou querer alocar ela férmions, colocar férmions em cada quadrado de uma partição. Só que para mim colocar férmions, eu tenho que garantir que as combinações, porque os férmions não comutam, então as combinações comutam. Só que isso não é um problema fácil, e é muito difícil se você tem um conjunto de férmions, um subconjunto de férmions, que tenha mais que 2 férmions. Então, para isso é um problema, esse simples problema, que parece simples, é um problema NP. Não tem solução até hoje também, ninguém sabe como resolver. E também tem esses exemplos de problema hard, NP hard. Então, os computadores quânticos, eles podem resolver alguns problemas complexos, até onde nós sabemos, mas até onde nós sabemos, não NP hard, mas até onde nós sabemos pode resolver alguns problemas NP completos em segundos, que levariam muito tempo no computador clássico. Outra questão é que os computadores quânticos são muito bons para fatorar números. Por que é importante fatorar números? Os nossos dados são protegidos por criptografia clássica. Então, alguns algoritmos quânticos são capazes de quebrar a maior parte dos sistemas de criptografia que nós conhecemos hoje. Então, em questão de segundos, então, é outro ponto. Então, problemas difíceis, a gente vai para a mecânica quântica, principalmente quando se trata de mecânica quântica de simular materiais, matéria condensada de sistemas fortemente correlacionados, coisas desse tipo. Então, como surgiu essa ideia? O pai da Quantum Information Theory é o Roman Ingarden, que é um polonês que, na década de 70, propôs uma questão: como seria se eu tentasse descrever um sistema quântico aberto usando teoria de informação clássica? Ele viu com as leis da mecânica quântica, ele viu que não era compatível, claro, porque quando junta com a mecânica quântica, eu tenho graus de liberdade que eu não tenho na teoria clássica. Então, esse foi um dos mais importantes artigos. Esse primeiro, 10 anos depois, o Feynman também estava tentando, que é um dos criadores da eletrodinâmica quântica, estava tentando fazer simulações a nível mais complexo e estava um pouco frustrado com a capacidade computacional daquela época e ele falou que seria maravilhoso se pudesse simular os sistemas quânticos que são tão complexos como esses fortemente correlacionados de matéria condensada, usando um computador quântico. Então, ele até escreveu esse livro que é sobre tentando ensinar um pouco de ciência de computação para os físicos. Então, aqui a gente tem essa conexão, essas duas áreas aqui, física e teoria de informação, que devem caminhar juntas. Onde a gente tem aqui, primeiro, o pai da teoria de informação foi o Shannon,
que em sua tese de mestrado ele criou a teoria de informação, basicamente. Depois, 10 anos depois, o Landau deu uma contribuição importante porque ele relacionou a termodinâmica, dos sistemas, disse que o princípio é o seguinte: para cada bit de informação apagada, eu tenho uma quantidade de entropia dissipada para o ambiente. Ou seja, ele conectou as leis da termodinâmica, que é uma área que mais física impossível que termodinâmica, às leis da teoria de informação. Então, é uma conexão muito profunda. E hoje a gente também tem coisas muito profundas que a gente tem hoje de de termodinâmica quântica, que é conectando essa termodinâmica quântica à teoria de informação quântica, são quase o mesmo, e responde a questões muito profundas, e tem muita física. E aqui o nosso amigo John Wheeler falou que no futuro não existiria expertise, porque tudo ia ser a partir do qubit, todas as coisas iam ser descritas a partir do qubit, ou seja, todo mundo teria que saber informação quântica, matéria condensada, altas energias, porque para resolver os problemas complexos, todas as áreas têm que se conectarem. E hoje, algumas pessoas em gravidade quântica, em teoria quântica de campos, estão usando pedaços de informação quântica para ter avanços em suas pesquisas bem teóricas. Então, aqui vamos um pouquinho para agora a parte de computação quântica. O que é o qubit? A gente pode pensar, inicialmente a gente viu lá, o que, para a gente fazer qualquer conta nesses computadores clássicos, nós precisávamos portas lógicas clássicas, certo? E que a menor unidade era de teoria de informação clássica, era o bit, que a gente pode ter um estado 1 ou 0. E, nesse caso, em informação quântica, a menor unidade é o qubit, que pode ser um átomo, por exemplo, a entidade física pode ser um átomo de 2 níveis, como um átomo que está no estado fundamental e excitado. E aqui mais a parte contínua não é a gente pode fazer uma analogia clássica. Em computadores analógicos, nós temos o NIT como unidade de informação quântica, que é algo contínuo. Então, se a gente juntar alguma coisa discreta com contínua, a gente pode fazer analogia à nossa esfera de Bloch, que é onde a gente pode descrever um estado em mecânica quântica, de um qubit em mecânica quântica. Aqui nós temos um estado representado por psi. Aqui, acho que vocês estão familiares com essa notação de Ket. Essa notação é só a notação mais bonita de um vetor em álgebra linear, só que lembra que aqui o Ket e o Bra, é uma álgebra linear que vive no espaço vetorial complexo, no espaço de Hilbert. Então, a gente, para diferenciar, usa essa notação mais bonita. Então, aqui nós temos uma superposição de 0 e 1. Lembra que a gente tem o princípio de superposição. E aqui nós temos parâmetros contínuos. Então, por isso que eu estou tentando fazer analogia com o caso clássico aqui, que é o bit, que é da computação clássica discreta, e aqui o NIT, que é da computação analógica, que as variáveis são contínuas. Então, aqui a gente tem θ e φ. Essa fase aqui é bem importante, porque ela vai
nos dá informação se o estado quântico vai sobreviver ou não, dá informação sobre a interferência. Então, é isso, o nosso estado quântico vai ser representado por um vetor que pode ter, tem esse misto de contínuo e discreto, que é representado numa esfera de Bloch, em 3 dimensões, e tem essa probabilidade, tem aqui a probabilidade de termos zero é cosseno quadrado, e a probabilidade de termos 1 como estado, se nós calcularmos, é essa amplitude ao quadrado. Então, aqui nós vamos descrever os gates básicos. Assim como em computação clássica, nós precisávamos de um conjunto universal de gates, para fazer que naquele caso era NAND e XOR, para fazer qualquer operação em um computador. Na computação quântica não é diferente. A gente precisa de um conjunto de gates para definir os recursos que necessitamos para realizar uma computação. Então, aqui, esses 3 primeiros são as nossas conhecidas matrizes de Pauli. Então, a matriz X, Y e Z, que é uma matriz de fase, aqui a matriz de Hadamard, também muito importante, essa matriz de fase. Aqui, outro ponto, só chamando a atenção, que a questão que todos esses gates, que é chamados gates de um qubit, eles são reversíveis. Então, o que é reversível? É essa condição aqui, que se esse gate, a adaga é quando eu faço o complexo conjugado e transposto de uma matriz, vezes ele mesmo, é igual à identidade. Então, nós temos que ter gates, são matrizes unitárias. Rotação, esse é o de rotação. Então, na computação quântica, além dos gates de 1 qubit, nós precisamos, que são matrizes 2x2, nós precisamos de gates de 2 qubits. Porque com gates de 2 qubits, nós podemos gerar emaranhamento. E emaranhamento é a estrela da computação quântica, é um recurso fundamental. Sem emaranhamento, nós não podemos sequer tentar calcular algo. Então, só existe circuito quântico se a gente pode, se tem ao menos esses dois, tem ao menos 2 qubits. Aqui, essa notação aqui diagramática, não sei se vocês estão familiares. Aqui, cada linha representa um qubit. Aqui, esse operador, aqui é um gate, que é uma porta lógica de negação. Lembra que na clássica nós temos um NOT de negação que era reversível. Vou voltar aqui. No caso clássico, nós temos esse NOT. Aqui, esse clássico que é reversível, e eu falei que nós temos um análogo dele no caso quântico. E é muito importante, porque a gente pode fazer o emaranhamento. A gente tem um qubit aqui de controle, que a gente chama o qubit inicial, e esse círculo aberto, a gente chama o qubit alvo. Então, a gente faz esse produto tensorial aqui, e geramos uma matriz de 4x4. Então, é um qubit de 2 níveis. É uma porta lógica de 2 níveis. Então, a gente vai passar passo a passo como a gente vai obter o nosso emaranhamento, que é o nosso recurso fundamental.
Aqui, só porque vai aparecer no Composer, lá nas ferramentas da IBM, essa notação, que as portas lógicas quânticas nos circuitos, na forma diagramática, elas são representadas assim, por simplificação, Hadamard, a matriz de Pauli X, Y, Z, fase, rotação, mas ela pode também ser representada em forma matricial, e também pode ser representada na Q-esfera, que é a esfera de Bloch para múltiplos qubits. Então, a gente vai ver também várias formas de representar elas, esses gates. Só para entender um pouco como funcionam os gates, bem básico. E aqui, só para lembrar como alguns gates, como algumas portas lógicas quânticas atuam em um estado. Aqui nós temos essa superposição inicial de 0 e 1, e nós temos que quando X, a matriz de Pauli X atua nessa superposição, nós temos o bit flip. O que era 0 passa a ser 1 e o que era 1 passa a ser 0. Quando atua a matriz de Pauli Z, nessa superposição inicial, a gente vê que o estado 1 carrega uma fase, começa a carregar uma fase. E aqui a porta de Hadamard, o que ele faz é com que cada estado desse 0, ele vai virar uma superposição. E quando for 1, vai adquirir uma fase. Então, isso a gente também vai ver na experiência. Então, aqui a gente vai falar do emaranhamento. Aqui acho que é bem famosa essa como a informação quântica, como a mecânica quântica nasceu, que inicialmente Einstein, Podolsky e Rosen quis mostrar que a mecânica quântica estava incompleta. Então, eles usaram autovetores de duas partículas e consideraram uma superposição delas. O que eles mostraram é que as medidas resultantes poderiam ser perfeitamente correlacionadas, mesmo em distâncias espaciais, que é o que chamamos de emaranhamento espacial. O problema é que, nesse caso, a mecânica quântica prediz a mesma coisa. Então, eles foram tentar demonstrar que a mecânica quântica estava errada, mas não tiveram sucesso nisso. Depois, o ponto 2, é o paradoxo de Schrödinger, que ele fala um pouco aqui, que todo mundo conhece, do gato de Schrödinger, que ilustra um pouco do absurdo de tentar superpor o mundo clássico com o mundo quântico. Com a questão que o gato está vivo ou morto, pode estar uma probabilidade vivo, uma probabilidade morto, quando abrimos a caixa. E também em relação a isso, ao nascimento do conceito de emaranhamento, outro ponto importante foi que Bell inventou uma desigualdade que é saturada por sistemas correlacionados classicamente, mas é violada por um estado EPR, que é o estado quântico, que é um estado maximamente emaranhado, que nós vamos ver como obter ele usando um circuito quântico. Vamos ver aqui, vamos ver na experiência. Então, no começo da mecânica quântica, da década de 30 do século passado até os anos 90 do século passado, essas questões de emaranhamento era como
é uma questão do ponto de vista filosófico, mas depois o Alasper provou que não tem nada de filosófico, isso é bem real e poderia ser considerado uma aplicação tecnológica. Então, foi aí quando esse campo de informação quântica emergiu com força e temos ele até hoje, que já vem até com computadores quânticos que a gente já pode usar, de certa forma. Então, aqui vamos gerar o que a gente precisa, os ingredientes para gerar esse estado de Bell. Primeiro, nós aplicamos uma porta lógica Hadamard, nossa amiga. Aqui, a porta lógica Hadamard, no estado inicial. E aqui nós temos um estado inicial 0. Então, aplicamos a nossa porta aqui e ela gera uma superposição. Que significa, se a gente representar isso numa esfera de Bloch, que ocorre uma rotação no eixo X de 180 graus, seguido de uma rotação no eixo Y de 90 graus. A gente pode ver lá no Qiskit. E o segundo passo para isso, a gente aqui temos o circuito que a gente faz, cada linha, a gente tem 2 qubits, então cada linha a gente vai escrever 2 linhas, a gente vai chamar estado 1 e estado 2. Depois, a gente vai conectar esses estados, não estão conectados, certo? Só que para haver emaranhamento, eles são apenas portas de um único qubit, são portas lógicas de um único qubit. Mas para haver emaranhamento, para haver tentativa de computação quântica, nós precisamos interagir, certo? Fazer com que esse qubit 1 interage com o qubit 2. Essa interação se dá pela essa porta CNOT, que é análoga quântica da porta NOT lá no caso clássico que a gente viu no início dos slides. Então, aqui ele vai fazer um produto tensorial entre o estado representado por A, que não é mais 0, é essa superposição aqui, e o B, que é 1, que a gente denomina 1. Então, a gente vai fazer esse produto tensorial aqui. Coloquei 0 também. Então, aqui, nós temos como a porta CNOT, ela vai negar. Então, aqui a gente tem o produto tensorial de 0 e 0, 0 aqui, e o produto tensorial de 0 e 1, como a porta CNOT vai negar. O segundo, se o primeiro qubit é 1, o segundo vai ser 1. Então, a gente tem isso daqui, que esse é o nosso estado de Bell, o estado maximamente emaranhado, que a gente tem a máxima quantidade de emaranhamento possível. Então, a gente vai fazer isso também no Qiskit daqui a pouquinho. Então, aqui, bem-vindo ao mundo real, porque aqui a gente está fazendo isso, os alunos fazem nas provas de mecânica quântica, calculam tudo perfeito, mas no mundo real a gente tem um problema da decoerência. Aquela fase, é muito difícil manter a fase de um estado quântico, porque ela é perdida com a temperatura, com a interação com o ambiente, com a impureza da amostra. Então, é muito sensível, por isso que os sistemas quânticos, eles têm um tempo de vida curto, em geral. Então, um dos grandes desafios é conter essa decoerência, conter essa perca de fase. Mas para isso existe, em teoria de informação quântica, existe um campo
também que se chama sistemas abertos, e tem outro campo que é mais teórico, que chama-se correção quântica de erros, que trata-se tenta mitigar os erros dos sistemas quânticos. E a gente vai ver também, quando a gente correr uma experiência simples no sistema da IBM, no computador quântico real, a gente vai ver que vai dar um pouquinho diferente do caso de mecânica quântica, porque nós estamos tratando de um sistema com erros, um sistema que está sujeito às leis do mundo real, às leis da mecânica, está sujeito à interferência, ao mundo clássico. Então, aqui que eu mostrei a vocês o estado de um qubit, então essa fase é muito importante, e essa fase é perdida aqui. Então, se eu tenho problemas, nessa fase eu perco parte da informação do meu sistema. Então, as propriedades quânticas que são tão interessantes, tão instigantes, tendem a um limite clássico, então esse sistema não é mais não é especial. Então, há várias plataformas físicas candidatas a um computador quântico. Nós temos aqui os supercondutores Transmon, que é da IBM. Temos plataformas de fotônica, temos de armadilha iônica. Pronto, agora vamos tentar usar as ferramentas da IBM. Bruna, desculpa interromper, tem uma pergunta, tem alguém que levantou a mão já tem um tempo, e já que a gente vai passar, não, que isso, já que a gente vai passar para a segunda parte, também abrir para perguntas gerais, né, não só da pessoa que levantou a mão, que eu acho que foi o Hélio. Então, o Hélio tem a palavra, Hélio Neto, isso. Então, e as outras pessoas, então, vamos lá. Obrigada. Bom dia, Bruna. Fui eu que levantei a mão. Eu sou aluno da Liliana, da física de materiais. Lá para trás, você falou que existe uma relação entre que começou, né, com a teoria da informação foi o Shannon, e depois Landau relacionou a termodinâmica com a teoria da informação, né, onde foi uma contribuição importantíssima. Eu gostaria de saber se já existe alguma relação, e se existe, qual é, da teoria da informação com a teoria de fenômenos críticos. Hélio, obrigada pela pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, Bruna. Sim, tranquilo. Obrigada pela pergunta. O pessoal de termodinâmica quântica, eu tenho até uns amigos que tem até no meu grupo, Mateu e Jacobo, eles trabalham bem com isso, com termodinâmica quântica, com teoria de informação quântica, que é chamada teoria de recursos, em termodinâmica quântica, e é usada para fenômenos críticos. Eles usam teoria conforme de campos, teoria de recursos, é uma teoria de informação bem teórica, e eles usam para estudar essa parte de fenômenos críticos e mecânica estatística em geral. Sim, muito obrigado. Era mais uma curiosidade mesmo. Obrigado, viu? Obrigada. A Gina Oliveira também tem a mão levantada. Pode fazer sua pergunta, Gina? Sim, obrigada. Eu até anotei aqui para não me perder. Não, meu interesse maior, né, assim, essa pergunta agora, antes dela ir para uma parte mais prática,
tem justamente a ver com a teoria da computação, né? Eu sou professora na área de autômatos e teoria da computação, trabalho com autômato celular, inclusive aplicações de criptografia, né, com autômatos celulares. E eu vi no material da palestra, né, que acho que é David Deutsch, em 85, ele mostrou que uma máquina de Turing quântica, né, ela seria possível, em princípio, ela resolver problemas de forma mais eficiente. Ou seja, a prova dele, que eu entendi, mostra que você pode abaixar a classe de complexidade, né, que foi o que você falou, a fatoração, por exemplo, um problema que é intratável, ele pode se tornar tratável. Eu só queria confirmar, né, não sei se você é dessa área, né, mas assim, eu me lembro, né, de já ter visto algo nesse sentido, de que essa prova ela não mostra que a Quantum Turing Machine ela supera a computabilidade da máquina de Turing clássica. Ou seja, os problemas que já são incomputáveis, eles continuam incomputáveis, quer dizer, você consegue baixar a complexidade daquilo que é computável. É isso mesmo, né? Se sim, existe uma prova de equivalência dessa computabilidade, quer dizer, do ponto de vista da computabilidade, elas são equivalentes? Não, na versão, como você diz, na versão quântica não consegue resolver o problema melhor que a clássica, nesse caso. E não há prova. Eu vi que o Presque eles estavam estudando com Shaw também, mas não conseguiram fazer nenhum avanço nisso. E da equivalência, será que alguém já tentou provar que, por mais que você consiga melhorar a questão da eficiência, mas que teriam equivalência? Ou seja, eles suspeitam de que é equivalente ou eles suspeitam de que pode superar mesmo? Essa é uma questão que eu sempre coloco para meus alunos quando eu falo na máquina de Turing, né? Que até hoje nada superou. Pode ser que com a quântica venha superar, mas até hoje não conseguiram mostrar isso, né? Mas existe essa expectativa de que vai conseguir superar ou eles buscam provar a equivalência? Sabe dizer isso? Eu acho que, eu não sei, mas eu acho que eles não buscam provar equivalência, porque até onde eu sei é que a construção de mecânica quântica é para atacar alguns problemas. Eles não pretendem fazer como universal, entende? Mas é para atacar como se fosse problemas quânticos e de fatoração, basicamente, que são os problemas que se pode ter sucesso até onde se sabe com a computação quântica. Mas não. Tá bom, Bruna, muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta dessa parte de teoria? Não? Podemos continuar, então? Vamos para a parte prática, então? Pronto, Bruna, então vamos. Aqui, já perdi aqui meu workspace. Pronto, aqui nós temos se a gente colocar IBM Quantum Computing em Google, aí a gente faz uma conta, e qualquer pessoa pode fazer uma conta, e aqui nós temos esse espaço de trabalho, onde aqui nós temos o chamado Composer. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Esse Compose é uma interface gráfica, onde a gente faz os circuitos quânticos. E aqui, como vocês veem, a gente pode editar aqui. Vou passando para vocês verem. Correr. Aqui a gente escolhe o que a gente quer ver, as probabilidades, a esfera de Bloch para muitos qubits,
o código. Então, quando a gente faz qualquer operação aqui, nós temos um código ao lado, que ele pode ser inscrito, tem dois softwares, esse OpenKazam e o Qiskit. Então, a gente coloca na linguagem do Qiskit, só para a gente ver como fica qualquer operação que ocorre aqui. Mas tudo é pelo código, certo? Aqui a gente faz o contrário, que a gente faz os blocos e ver o código, mas agora a gente vai fazer o código e ver a parte gráfica, e depois voltamos para o Composer. E aqui a gente pode correr a nossa experiência. A gente escolhe o computador quântico disponível e nós corremos. Então, voltamos aqui para essa parte principal. Também a gente vamos dar uma olhada aqui nos circuitos, nas plataformas. Aqui, nessas ferramentas, nós temos 2 tipos de simulação que a gente vai aprender hoje. Nós vamos usar os computadores quânticos reais, como eu falei para vocês, que eles são sujeitos a erros. Então, a gente não vai entrar em mitigação de erro, porque já é um tópico mais avançado. E aqui nós temos todos os computadores com os nomes das cidades disponíveis. Esses com cadeado a gente não pode usar só para clientes, mas temos tantos outros abertos. E aqui os simuladores. A gente tem essa classe de simuladores. Hoje a gente vai trabalhar com Kazam e com State Vector. Aqui nós vamos fazer o nosso código, vamos começar a programar em Python. Aqui a gente clica aqui, IBM Quantum Lab. Abrimos um notebook. Colocamos o nome Brasil. E aqui nessa plataforma, isso daqui é o Jupyter, como o notebook do Jupyter. Nós não vamos precisar instalar o Anaconda, o Qiskit, e mesmo baixar o ID do computador da IBM. Mas se vocês quiserem fazer isso em casa, eu vou passar depois um textozinho, vocês têm que baixar o Anaconda, depois o Qiskit e tudo, e vocês podem fazer. Só que aqui não precisa baixar nada, muito simples. Você vai para a internet quando você está comendo lá na cantina, esperando lá na fila do restaurante universitário, você pode ir lá para o seu computador e fazer um código, e fazendo seu código, seus circuitos quânticos diretamente aqui online. Então, vamos lá começar. Então, a gente faz from, e aqui a gente tem um código. Esse Markdown é para a gente pode escrever como escreve no LaTeX. E aqui é similar ao LaTeX, mas fica com uma visualização diferente. Então, a gente vai precisar desse from,
Qiskit, import. Aqui a gente não precisa chamar aqui no Composer. Você vê que ele faz from Qiskit import e chama as funções que vai precisar. Não vou fazer isso dessa forma, colocando o asterístico. Nós já podemos digitar qualquer coisa e tá tranquilo, não preciso chamar nada mais. Então, fica muito mais fácil. Então, aqui nós vamos começar com o nosso criando um estado de Bell maximamente emaranhado. Vou colocar criando um estado de Bell. Então, a gente vai fazer quanto registrador que é essa função, quanto register 2. Vou explicar. Nós precisamos de 2 qubits. Então, esses qubits, cada linha daquela no nosso circuito é chamado registrador. Então, nós temos 2 registradores. Então, aqui eu coloco, vou colocar o nome em português, registrador quântico. A gente chama essa função daqui e colocamos o número de qubits que nós estamos considerando. Aqui só 2, porque é o número mínimo que necessitamos para gerar o nosso estado de Bell, extrair o recurso do emaranhamento. Agora, nós, em um circuito quântico, além dos qubits de natureza, além dos bits quânticos, nós precisamos do mesmo número de bits clássicos. Por quê? Porque a gente precisa medir, a gente só vai extrair informação do circuito quando a gente aplica medida em cada bit quântico. E com isso a gente vai associar, quando a gente mede, lembra, em mecânica quântica, quando a gente mede um qubit, nós destruímos a informação daquele estado, e com a medição nós vamos armazenar aquela informação no bit clássico. Então, daí a importância da gente sempre incluir o registrador clássico. Registrador clássico. Clássico. Existe mesmo número. E agora nós vamos para montar o nosso primeiro circuito. Primeiro circuito. Primeiro circuito, nós vamos colocar quanto, a função quanto, circuit. E o nosso circuito, a gente precisa de quê? Do registrador quântico, ou seja, dos 2 qubits quânticos e do registrador clássico. Aqui nós temos quântico, uma linha, e o clássico, que é representado por essas 2 linhas, esse C1. E aqui. E agora vamos desenhar, vamos obter a nossa parte gráfica. Matplotlib, inline. Aqui, primeiro, a gente vai chamar a nossa função primeiro circuito. A gente vai desenhar ela. Vai ter funções que a gente vai repetir ao longo do código. Então, isso é uma das coisas que a gente só aprende fazendo. A gente vai lá em casa e vamos fazendo. E, por exemplo, essa quantum resist é a função sempre para a gente delimitar
o número de qubits do nosso circuito quântico. É a primeira que a gente deve saber. Depois, classical, o caso clássico, nós temos que armazenar, vai ter que ter o mesmo número de bits clássicos. Depois, para construir o circuito, a gente usa essa função aqui e junta as duas, o registrador quântico e o registrador clássico. Mas Bruna, sempre com essa função. Perdão. Desculpa, Bruna, só interromper. O pessoal está perguntando se pode aumentar aí um pouco o tamanho da letra. Sim. Se puder. Perdão. Não, Mas pra mim tranquilo. aqui tá normal, estou conseguindo acompanhar super bem, mas... Não, mas é que não todo mundo tem seus olhos, né, João? Porque a gente, eu estou tendo problemas acho que é por causa também. da tela grande aqui. Também, de laptop a gente precisa Bruna, fazer uma... acho que você está no Mac, né? Se fosse no Tem um Ctrl mais. Tem um Presentation Mode, pessoal. Ela pode... Ellen, acho que o Ctrl mais não funcionaria, talvez, porque ela está no Mac. Seria outro comando. Eu estou no Linux. Não está funcionando Então, dá o aqui. Ctrl. Você tem Ctrl aí no teclado, Bruna? Não sei. Tenho. Tenta dar o Ctrl e aperta mais. Ou... Pessoal, vocês me escutam? Sim. Tem uma opção View. Você pode clicar lá em View, Presentation Mode. Sim. Obrigada. Nada. Mas para mim... Natal. Eu tentei também de manhã essa opção, mas não... Mas já melhorou. O que foi feito? Ficou bom, Já melhorou, já ficou bom. Não sei se a professora Dina concorda, mas para mim já deu uma clareada aqui. Perdão, obrigada. Então, nosso primeiro circuito, então, para desenhar ele, a gente chama o nosso circuito, e para desenhar a gente sempre usa esse comando. E é legal a gente sempre fazendo e chamando o gráfico que nós obtemos. Então, a representação gráfica. Então, aqui está um pouquinho sem graça, porque está só o texto. Agora a gente vai aumentar aqui. Isso aconteceu de manhã também. É porque eu sempre programo no Jupyter, nunca programo online. Mas às vezes online dá um problema que repete os diagramas. Eu acho que eu cliquei 2 vezes, então repetiu 2 vezes. Bruna, só a sugestão aqui, alguns deram sugestão, até o professor Ronaldo aqui. Quem precisa aumentar mais, aperta o Ctrl e no Teams e rola o scroll do mouse, que aí o Teams já amplia também, tá? Obrigado aí pela dica, obrigado aí, professor Ronaldo. Obrigado, Bruna. Obrigada, professor Ronaldo, professor João. Então, aqui a gente não tem nada, certo? A gente só tem a linha... A gente só tem o registrador 1, registrador 2, qubit 1, qubit 2 e 2 bits clássicos. Agora, vamos aplicar uma porta de Hadamard, porque a gente viu aqui que... a gente viu aqui que é o primeiro passo para a gente gerar um estado de Bell, certo? Então, aqui, primeiro circuito. A gente chama o nosso primeiro circuito e aplica BCH, registrador quântico. Registrador quântico, aqui nós temos 2 registradores quânticos. Aqui a gente vai selecionar a primeira posição, 0.
E aqui H, Bruno, por que H? Aqui é a porta lógica que eu quero aplicar no meu circuito. Então, aqui, se eu quiser aplicar CX, colocar CX, se eu quiser colocar a matriz Pauli X, então coloco X, Y, Z. Então, aqui é a porta lógica e aqui o qubit alvo que eu vou aplicar a minha porta lógica quântica. Então, aqui eu estou escolhendo um registrador quântico na posição 0, que é o primeiro. Então, aqui nós vamos desenhar de novo o primeiro circuito, draw. Então, o circuito é esse. Então, eu apliquei a minha porta de Hadamard. Então, agora eu vou aplicar a minha porta CNOT. Depois de aplicar a porta H, vamos aplicar a porta CNOT. Então, aqui código, a gente muda aqui para texto. E aqui repete essa. E aqui CX, que a porta representa a porta CNOT. E aqui a porta CNOT ela só faz sentido se a gente vai, como a gente vai tá fazendo uma operação tensorial do primeiro qubit, a gente quer fazer o primeiro qubit com o segundo qubit, que é para gerar de um gate de 2x2, um gate 4x4. Então, para a gente obter isso, nós precisamos ter esse qubit, o primeiro qubit, que é o qubit de controle, e o segundo, que é o qubit alvo. Então, a gente vai ter aqui um pouquinho diferente. Aqui, qubit, o segundo qubit. Então, aqui vamos desenhar novamente. Aqui a gente já tem o nosso circuito. Nós temos aqui a porta de Hadamard e a porta CNOT, e aqui já geramos o nosso circuito que é capaz de extrair o emaranhamento, de obtermos um estado emaranhado, estado de Bell. Agora, para a gente poder simular esse circuito, para obter as probabilidades de ter cada estado, nós necessitamos medir. Então, vem aí a nossa medição, e aí entra a importância dos bits clássicos. A gente, muito simples novamente, a gente faz primeiro circuito, measure, e fazemos o registrador quântico. A gente aqui na medida, sempre essa função medir,
E aqui a gente coloca o registrador quântico com o registrador clássico. Porque eu quero medir esse circuito completo. E agora vamos desenhar novamente o nosso primeiro circuito. A gente sempre repete esse comando. E aqui a gente tem as medidas bonitinhas, correspondente a cada estado, a cada qubit. Aí agora, um passo importante é que nós vamos simular, primeiramente, usando um computador, usando o simulador com a componente AE, usaremos essa componente do Qiskit, que é um daqueles simuladores que eu estava mostrando para vocês, que eles simulam o que seria um computador quântico perfeito. E depois a gente vai acessar o dispositivo real. Então, código, aqui a gente volta para texto, coloca Shift e Enter. Cada linha eu esqueci de falar, cada linha a gente digita, vai lá, se for código, muda para código, se for texto aqui, e depois coloca Shift e Enter. Perdão, esqueci isso. Aqui a gente fala simulador, AR, R, backend, Azam, simulator. Então, que eu falei também lá no começo, que a gente vai usar muito esse Kazan Simulator e também o Simulator State Vector aqui nessa primeira. E aqui a função que a gente vai usar para acessar esse simulator é essa componente AE do Qiskit. Então, também é outro. Sempre a gente vai repetir esse comando. São comandos bem básicos, mas que são repetidos em quase todas as operações. Bruna, o Natal tá com uma pergunta aí. Desculpa interromper, que eu não estou conseguindo mandar no chat. Estou falando que eu não tenho permissão. Bruno, você pode subir lá no CX, por favor? Eu perdi aqui qual que você mandou como target qubit. E o meu deu pau. Aqui. Você mandou um, né? Tá. Segunda opção. Tá, beleza. Obrigado. Nada, muito obrigada. Então, aqui a gente definiu o simulador que a gente vai usar. Não esquecer que é essa componente AE. E agora nós vamos executar. Aqui, primeiro circuito. Nosso primeiro circuito. E a gente chama backend. Simulador.
Vou mudar aqui, melhor colocar resultado, execute o nosso primeiro circuito, que é o que a gente está trabalhando, e a gente chama o nosso simulador, que a gente definiu aqui. E aqui a gente obtém, a gente coloca resultado. Certo. E aqui nós vamos, para visualizar, nós temos que importar novamente, mas essas ferramentas sempre a gente pode até colocar lá em cima, aqui em cima, que é algo que a gente sempre vai usar, que é from Qiskit tools visualization plot Instagram. Porque a gente agora vai visualizar o mais importante é visualizar as amplitudes no histograma. Então, aqui isso. E agora eu vou plotar os resultados. Resultado, get counts. Primeiro circuito. Pronto. Aqui saiu quase perfeito, né? Porque o estado de Bell seria metade e metade. Metade probabilidade de ter o estado 00 e a outra metade de ter o estado 11. Aqui ainda há um pequeno erro, mas vocês vão ver que quando a gente considera um computador quântico real, já essa configuração é um pouquinho diferente. Então, as coisas já são um pouquinho diferentes do que a gente vê lá no... A gente vai calcular na mão e... Então, é bem legal. E aqui pode ser melhorado se a gente aumenta o número de shots, o número de medições. Então, esse resultado pode ser melhorado um pouco. Bruno, Fernando Terra está com uma pergunta aí. Fernando? Obrigado, professor. Bruna, você poderia só voltar no import da biblioteca que você importou para plotar o gráfico, por gentileza? Sim. Perdão. É aqui. Obrigado. A gente importa Qiskit Tools Visualization, import plot histogram. Certinho, muito obrigado. Tá, obrigada. Agora nós vamos fazer a experiência da IBM usando o computador quântico real. Então, aqui... código. Então, aqui nós vamos importar a conta, que se faz assim, IBM quanto, .load, .account.
O que eu escrevi errado? Então, para a gente importar a conta, a gente precisa usar esse comando, que é muito simples, porque vocês vão ver que com esses comandos básicos, vocês podem fazer qualquer coisa. Vão sempre se repetir. Então, aqui vamos colocar o fornecedor. Que é IBMQ, Gary. Provider. IBMQ. Então, aqui o computador quântico. Vou colocar fornecedor. .get backend. E aqui nós escolhemos um computador. Aqui vamos ver quais os computadores disponíveis. Também é um comando que você pode usar no Jupyter para saber os computadores que estão disponíveis para vocês. Para mim, estão esses. Belém, Santiago, Quito, Lima, Bogotá. Então, eu uso Belém, eu acho. Deixa eu ver. IBM, Belém, IBM Q, Belém. Aqui, job. Para executar, execute. Primeiro circuito. Nosso primeiro circuito. E é o backend. Vai ser o nosso computador quântico. Computador quântico. O meu é Belém. Vocês podem escolher qualquer outro que esteja disponível ali naquela lista. Agora vamos impor. Agora a gente vou escrever lá em cima, mas vou escrever aqui embaixo mesmo. Vamos agora tentar visualizar os nossos resultados a partir desse resultado, desse job. From Qiskit, tools, monitor, job, monitor. Monitor. Então, agora eu vou job, monitor, job. Então, aqui aparece o status, se está na fila, se foi executado ou não, ele sempre vai dizer. Às vezes você tem que esperar alguns minutos, dependendo do momento do dia, dependendo do computador que você está usando. Result.
Job result. Acho que é resultado. Deixa eu ver o que eu escrevi. Resultado. Não, result. Result igual a job. Result. Histogram. Result. Count. Primeiro circuito. Então, aqui, aqui a gente vê que em vez de só 0, 0, estado 1, 1, aparece esses dois outros estados. Isso é devido ao erro do computador, porque nós sabemos que, como vimos aqui, a gente tem que ter metade de probabilidade de ter o estado 0, 0 e a outra metade de probabilidade de ter o estado 1, 1. João, eu tenho até quantos minutos? Eu não sei, me perdi. Bruna, então a gente tem mais 7 minutos, né, por enquanto de hoje, mas eu passo aqui para a Liliana, que aí... Liliana. Aí, em princípio, sim, a aula vai até 11h30, mas... E aí, pessoal que está ali assistindo? Querem passar um pouquinho para a Bruna terminar essa parte? Também vai ficar gravado, quem não conseguir. Eu acho que dá para você terminar essa ideia aí, Bruna. É que essa parte... Perdão, essa parte eu terminei. Aí... não, então tá. Então, quer que eu abra para dúvidas? Sim. Então, eu tenho, assim, não é dúvida. eu tenho um pedido, Bruna, você coloca sabe, a primeira parte do código. É porque teve uma parte que eu não consegui copiar, né? Acho que sou eu, né? Não sei se mais alguém teve alguma dificuldade ali. Essa primeira parte... Isso, quando eu monto o circuito mesmo. Então, essa parte tá, beleza, eu consegui desenhar. Não, é onde monta o circuito, um pouquinho mais para baixo. Aqui. Ali, isso. Deixa eu só ver o que eu fiz aí. O Hadamard primeiro. Não, tá bom, eu vejo depois na gravação. Não queria. Essa é uma pergunta muito boa. Não, pode fazer, pode falar, professora. Então, que eu tenho que fazer esse Hadamard. Não, tá, mas não precisa se preocupar com isso, não. Deve ter perguntas mais interessantes. Pessoal, perguntas, então, para... Liliana, aí não é uma pergunta, mas só uma sugestão, né? Quem conseguiu criar a conta lá na IBM Plataforma antes, até teve a possibilidade de acompanhar aqui. Quem não teve, a sugestão até o próximo encontro, né, Liliana e Bruna, é criar a conta e fazer esse passo a passo aqui, vendo a gravação. Não Só concordo. uma sugestão, né? Depois a gente vai passar onde que vai ficar disponível a gravação, viu, pessoal? Depois a gente passa o link do YouTube por e-mail e deixa também no Teams. Liliana, o Homerson levantou a mão, né? O Homerson, ele fica na Universidade de Bristol, né? Fez o doutorado aqui na UF. Pode falar, Robson. Não, você pode comandar as perguntas aí, João. Obrigado, João. Obrigado, gente. Só para lembrar que quando for disponibilizar a gravação, disponibilizar de forma que quem não tem a conta institucional também consiga ver, João. Sim, tranquilo. Eu vou colocar como vídeo público. Preocupa então, não. Joia. Perfeito, obrigado.
Eu posso colocar na playlist do curso. Meus vídeos não estão compartilhados os da aula, porque para os meninos poderem perguntar tranquilos, mas esse aqui eu vou fazer eles públicos, aí todo mundo vai poder ver. Perfeito, ótimo. Natal, pergunta, por favor. Ô, João, se a Bruna puder exportar esse notebook aí vocês mandam o ASCII para a galera. Não precisa ficar vendo a gravação, né? Aí dá para copiar. Sim. Sim, eu vou tentar fazer, eu queria fazer mais bonitinho, sabe, para entregar a vocês do que tá agora. Aí eu vou tentar fazer até sexta-feira e mando para a professora Liliana. É porque assim está um pouquinho bagunçado, mas eu queria fazer, estou fazendo mais bonitinho. Aí Não, vou entregar. perfeito. Aí a gente coloca o material, tem uma página que a gente se organiza, não preocupa não que todo mundo vai ter acesso do curso e também para depois, né, para se vocês quiserem compartilhar também as informações com outras pessoas, vai ficar tudo público, não preocupa não. Ótimo. Queria aqui, Liliana, só antecipar aqui os agradecimentos aqui à Bruna, eu achei fantástica, assim, a aula, os conceitos, a introdução, aprendi bastante aqui, Bruna, né, aqui com Muito vocês, obrigada. né, tanto na parte teórica quanto aqui no ambiente, então, só agradecer muito aí a você e a professora Liliana. Não, para mim não, Bruna, você é a pessoa aqui do dia. Foi muito bom. Muito obrigada de coração, professora Liliana, professor João, todo mundo que participou. E, por favor, façam críticas. Eu pedi à professora Liliana para mandar, assim, tipo um formulário com críticas, o que eu poderia melhorar, porque isso me ajuda muito, porque eu não tenho muita experiência, assim, ensinando e Não, tal. nós vamos, isso eu queria falar para os participantes, no final do curso, assim, quando terminar as aulas, que vai ser próxima terça-feira, vamos ter um tempinho aí, eu vou mandar um formulário de avaliação do curso, que vai ser anônimo, assim, vocês vão poder falar, claro, Daniel, a Daniela tem uma pergunta, mas só terminando a questão não se preocupa não, que a gente vai fazer uma tua avaliação anônima, né, para ver realmente o pessoal, o retorno pessoal. Daniel, pode falar. Desculpa, pessoal, eu não sei se eu levantei a mão sem querer, se fui eu. Mas eu não tenho pergunta, não. Aproveitar para agradecer. Eu estava até comentando aqui no chat aqui, que a Bruna e a Liliana aí fizeram a coisa parecer fácil, né? A primeira vez que a gente viu, a gente sabe que isso é uma coisa que é muito complicado, que não é uma coisa simples, mas incrivelmente vocês mostraram que parece fácil o negócio, né? Então, ficamos na expectativa da segunda aula aí. Muito obrigado. Daniel, Ricardo, só comentar, né? A gente está aqui, né, nesse ambiente, é um dos mais avançados do mundo na área de computação quântica, né? Se a gente falar dos líderes mundiais, se a gente pôr os 5 principais do mundo, a gente com certeza está aqui, né? Eu falo nesse ambiente, então realmente parece ser fácil, né? Mas a Bruna teve a maestria aí de trazer essa visão, né? De uma forma clara, boa, né? E Liliana, o Daniel lá da pergunta é o Daniel Abdala, né? Ah, desculpa, pessoal. Então, desculpa, Xará. Tomei seu lugar. O Daniel, acho que seu microfone não está abrindo, não está chegando, Daniel Abdala. Eu acho que o áudio do professor Daniel Abdala não está chegando. Agora abriu, Daniel, mas o áudio não está vindo. Agora sim. Abdala, o microfone abriu, mas não está chegando o áudio seu. Ele colocou no chat aí, Liliana.
Pode falar pelo chat, professor, que aí... Existe um limite de quantos bits clássicos eu posso usar? Pergunta o professor Daniel Abdala. Para a construção do circuito, sempre é igual, é correspondente ao número de bits quânticos. Se eu usar 100 bits quânticos, eu necessito um reservatório com 100 bits clássicos para a gente fazer para fazermos as medidas em cada um dos bits e termos o histograma completo com todas as probabilidades, as amplitudes de probabilidades e tudo. Eu não sei se respondi a pergunta. Ele fala, ok, obrigado. Não, que isso, professor. Não acontece. Eu também tenho problemas com o microfone, né, João? Nos testes também não estava entrando. Sim. Não, e no início aqui, o microfone do Daniel Abdala estava tão legal, a gente estava conversando com a Bruna aqui, né? Acontece. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ah, professora Gina, que bom que você gostou. Todo mundo está correndo com o CNPq. Nossa Senhora. Mais algum comentário? Eu acho que a gente pode encerrar a gravação, né, João? E aí, então, pessoal, nos vemos na próxima semana mesmo, assim, diferente dia, né, terça-feira mesmo horário, 9h50. Hoje é porque na UFO é terça, né? É engraçado demais. Mas na próxima terça-feira nos vemos no mesmo horário para continuar esse curso, né? Bacana sobre computação quântica. Então, até mais. Até mais, pois eu queria conversar com a Bruna e com o João um pouquinho. Vamos ver se... Vamos esperar o pessoal. Alô, pessoal, bom dia. Pessoal, bom dia a todos. Até mais.